Boa noite. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Tá jóia, Ezequias? Bom Tá ter jóia, e você? Que coisa boa, tudo jóia. Que bom. Só tá eu Satisfação aqui, ter você aqui professora. com a gente. Essa turma é pequenininha, você sabe, né? São quantos? Uai, eu acho que são 4. Você veio para aumentar o repertório. É o sexto período, deixa eu ver. Quer ver? Essa turma é a das meninas da Luciana, da Sara, da Ah, sei. Letícia. Deixa eu ver, eu até perco a conta. Menino, você já está formando agora, hein, Ezequias? Eu já estou formando, graças a E Deus. assim, isso até. Eu falei assim, gente, Ezequias. Aí a Mariana entrando. Admitir. Você ficou devendo essa matéria, Ezequias? Eu fiquei devendo ela. Ah, então tá na hora Eu, de eu fui cumprir para. reprovado nela da primeira vez. Sério? Sério. Ô, Ezequias, mas você dá disso. Você bobeou. Bobiei, professora. Imagino. Eu estava Então, muito cansado, já final de semestre, não estudei direito para a prova. entendo. E era a último semestre, ó. E era a última prova, né? Ah, mas Do, é isso acontece. aquela Então, prova que vale mais ponto. sei. Porque não é do seu perfil, de jeito nenhum, que é isso. Então, agora vamos para dar tudo certo, e mesmo porque agora é finalizar e pegar o diploma, né? É isso mesmo. Que coisa boa. Então, seja Esse bem-vinda. semestre termina. Oh, que coisa boa. Eu estava falando com a turma da Júlia, né? Que agora está no 7º período. Gente, Sim. para a gente voa, porque a gente tem vocês ali no iniciozinho e depois a gente vê vocês formando. Para a gente, passou tão depressa. Eu sei que quando a gente está na faculdade, a gente sente cada semestre, né? Então, na hora que a gente Aham. fala assim, parece até estranho. Mas realmente, para quem só acompanha assim, né? Uhum. Voa. Então, Boa. deixa eu dar aqui as boas-vindas para a Mariana também que entrou. Na verdade, as meninas, sabe, Ezequias, elas estão comigo ao longo da semana inteira, tá? Joia, Mariana? Joia, Lu, e você? Tudo bem, tô aqui dando boas-vindas ao Ezequias. Ah, Ele sim. vai aqui fazer companhia para gente Olha na, que na bom. disciplina. É bom, né? Bom, Vai mais gente, né? ajuda a encorpar a nossa turma. Isso é muito bom. Com certeza vai contribuir muito aqui para gente. E depois você dá puxada de orelha aí nas meninas, tá, Mariana? Fala com elas que é para não desistir de mim, não, que é para ir firme até no final da sexta-feira, para a gente falar que sextou juntas. Sim. Porque elas tiveram aula comigo ontem também, sabe, Ezequias? Então, Ontem eu aí, tive aula com o Geraldo. com o geral, com o GG, isso é É, bom. Não, a gente fica com saudade de todos, né? A gente fica só pelo WhatsApp. E aí, saudade do GG, professor Geraldo. Isso aí. Então, gente, vamos dar início, né? Eu vou apresentar aqui e a Mariana já até sabe como que eu estou conduzindo. Antes, tá, Ezequiel? Eu sei que é uma conversa, mas eu acho que é fundamental para a gente, né, de início de disciplina, apresentar cronograma, atividades. Ah, que bom, e a Letícia entrando também. Então, eu vou ter esse momento. Tá já, Letícia? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Então, eu vou dar a apresentação aqui para depois a gente dar início ao conteúdo, tá bom? ok. Então deixa eu assim colocar meu material aqui. Só um minutinho. Aqui. Isso. Então, olhem só. Vou aqui, né? Tenho feito isso com todas as minhas disciplinas. Primeiro dar
uma apresentação para vocês, tá bom? De que vai ser a nossa disciplina. Então, é análise de dados ecológicos, que, na verdade, vocês vão ver, ela é uma bioestatística, né? Ela é uma disciplina da qual a gente associa a biologia, situações da biologia, mas que a gente tem ali como ferramenta, né? A estatística. Então, é fundamental. Eu até ontem estava conversando, né, com as meninas que elas estavam tendo comigo física e biofísica, e quando a gente, eu falo isso como aluna mesmo ali da graduação da biologia, e a gente sabe disso, que quando chega uma disciplina que mexe com números, né, muitas das vezes a gente, enquanto biólogo, fala assim, estudante, fala, meu pai do céu, eu tentava fugir da matemática, né? E agora vem uma disciplina que vai mexer com números. Então, eu falo isso até para aproximar em relação a vocês, né? Porque a gente sabe que, eventualmente, esse é um raciocínio que possa passar pela cabeça do aluno, porque é humano, né? É humano para o aluno ali da biologia ter aquela torcidazinha de nariz na hora que a gente fala em mexer com números, com características estatísticas. E eu falo disso justamente para mostrar a vocês, olha, eu sei desse lado. E ao mesmo tempo, ao saber desse lado, eu sei também da importância que né, a aplicabilidade que isso tem para a gente enquanto biólogo. Então, eu falo não no sentido de reforçar esse pensamento do aluno, mas é porque não adianta a gente ignorar. A gente tem, eu sei desse pensamento, já passei por ele, né, há tempos passados, mas vocês vão ver ao longo, e esse que é o grande desafio, né, da gente que é professor, quando a gente vem com uma disciplina da qual, às vezes, a gente já sabe que tem determinado viés, mostrar para vocês, olhem, ela é muito importante. Ela vai ser muito aplicada por vocês. Não só nesse momento, mas principalmente, gente, naquele momento que vem tão rápido, que é logo após quando a gente está ali para a entrega da monografia, né? Finalizando o curso e iniciando a vida profissional. Então, é uma situação, uma disciplina da qual ela vai, de fato, fazer diferença e vocês terem a necessidade da aplicação dela ali durante a vida profissional. Então, por isso que eu reforço com vocês e para a gente, né, fazer da nossa disciplina uma disciplina gostosa. Eu tenho feito isso muito com os meus alunos, pedido muito isso, eu reforço a vocês aqui, olhem só, nós vamos sextar juntos, né? Nós estaremos aqui às sextas-feiras com uma disciplina importantíssima, tá? Que não venho aqui mostrar necessariamente bichinhos, plantinhas, que é aquela situação toda clássica nossa da biologia, né? Que nós gostamos tanto, mas venho apresentar a vocês uma disciplina que nós necessitamos muito dela na hora que nós estamos ali na confecção dos nossos trabalhos, da nossa pesquisa, e, logicamente, que são conceitos básicos, né? Das quais são importantes que nós, enquanto biólogos, saibamos, tá? Então, quero pedir a vocês, fazer um pedido, uma solicitação em dobro, né? Sei que é sexta-feira, tá todo mundo cansado ao longo da semana, mas vamos fazer das nossas sextas-feiras um encontro gostoso. Realmente a expectativa da turma que não seja muito grande, né? Gostamos muito da presença do Ezequias, que vem somar para a gente aqui, e eu quero que vocês encontrem nesse momento um momento que a gente tenha liberdade de conversar, né? Que a nossa aula, que seja um momento de apresentação do conteúdo, de trabalhar e reforçar com esse conteúdo, mas que nós possamos, né, dialogar aqui, ter perguntas, que nós possamos, de fato, crescer, né, nesse momento, associando a esses conceitos, tá bom?
Então, eu peço muito a vocês, vamos participar, tá bom? Aqui nós vamos trabalhar, né, com nossa disciplina, que a nossa disciplina é a aula modelo professor. Então, inclusive eu já coloquei, tá? Todo o material da disciplina já está postada lá no AVA, tá? Toda elaborada, né, pelo professor. Inclusive, em função disso, eu também adicionei lá para vocês livros, tá? PDF de livros. Por quê? Porque a nossa disciplina, ela não tem aquele livro institucional. Então, em função disso, e para poder auxiliá-los, além, lógico, né? Existe na biblioteca os livros online, né? Então, inclusive no plano de ensino da nossa disciplina, que eu já preenchi, já está aprovado. Lá tem indicação de livros, né? De e-books que estão disponíveis. Mas, então, todos eles, né? Aí possíveis, e nesse momento, inclusive, também online, fácil pegar, tem o livro ali em PDF, né, em e-book, mas associado a isso, eu também coloquei lá para vocês como sugestão, tá? De livros, que inclusive dos quais eu utilizei para a confecção da disciplina. Então, eu acho que é importante porque ele é um acréscimo, ele está ali também para você, associado, logicamente, ao meu material, que vai sendo disponibilizado por vocês né, pelo sistema ao longo do tempo, né, ali do sistema, mas que vocês têm ali como recurso, tá bom? Então, já tá tudo lá, coloquei para vocês artigos. Hoje, inclusive, eu entrei na Associação Brasileira de Estatística, porque eu queria alguma coisa mais atual, né? Porque eu acho muito importante sempre colocar material que seja atualizado para o aluno. E mesmo porque eu também vou indo, eu enjoo do meu material. Eu acho que a gente tem que sempre, né? Mudar, colocar imagens, informações novas, até para que eu me sinta feliz com aquilo que eu estou apresentando. E aí, eu encontrei, né, entrei na Revista Brasileira de Estatística, e ela estava com 2 edições novas e especiais, direcionada à Covid-19. Então, eu também coloquei lá para vocês, tá? Disponível o PDF dessas 2 edições. Eu até faço indicação de artigos, mas lá eu não tenho como pegar o PDF única e exclusivamente de artigos separados. Então, é o PDF da revista toda e eu vou indicando para vocês. Por que eu estou falando disso? Porque eu vou apresentar para vocês o conteúdo e eu quero, aliás, o objetivo clássico, né, da nossa disciplina, ela contextualizar a estatística diante da biologia. Então, eu acho que nada mais importante para a gente, e eu me coloco aí como estudante de graduação. Eu acho que isso é fundamental. Enquanto professor, você imaginar aquilo que você pensou, as suas dificuldades e a sua expectativa que você teve quando você estava ali sentado na cadeira enquanto aluno, né? Então, eu busquei isso porque eu acho interessante, porque por mais que a gente já esteja ouvindo muito sobre o assunto, é inquestionável que tem toda uma dinâmica de estudo e de apresentação daquilo que nós estamos vivendo hoje, utilizando-se da estatística, é a bioestatística, né? Então, eu peguei isso, coloquei lá para vocês, porque lá, então, tem trabalhos com gráficos, com tabelas, mostrando, né, dados médios, enfim, desvios, toda uma situação, toda uma linguagem que nós vamos trabalhar aqui e que lá está aplicado, tá?
Então, eu estou falando isso, chamando a atenção de vocês, e ao longo, né? Vocês sabem, o material já está todo disponível, mas eu sempre gosto, né? Possa ser que ao longo dessa jornada eu ainda acrescente um outro slide, um outro dado, sempre para tentar colocar para vocês situações mais atuais possível envolvendo o nosso conteúdo teórico, tá bom? Então, só para mostrar a vocês isso, chamar a atenção para esse contexto, né? E fazer a vocês também o convite, aquilo que eu tenho feito em outras disciplinas, aqui não é diferente. Aqui vai ser vocês observarem aí nos noticiários alguma coisa nesse sentido, se vocês acharem uma coisa interessante, que tenha, né, que seja a bioestatística ali no nosso dia a dia, porque tem, e tem muito, vocês podem trazer isso para a gente, tá? Eu acho quando a gente está, inclusive com uma turma que não seja muito grande, eu acho que isso reforça até para a gente aqui, né? Mais tranquilo de chegar, conversar, perguntar, ter esse momento, esse diálogo que eu acho que é enriquecedor, tá? Então, contem comigo em relação a isso. Eu sempre tentarei trazer, e também vou trazer. Eu falo da Covid porque eu achei, logicamente, são edições especiais, né? Então, eu aplicando, dando a vocês essa disciplina, eu acho interessante até para disponibilizar para vocês e vocês terem acesso a esse material, né? Porque é aplicabilidade direta. Mas também estarei e buscarei outros exemplos, né, dentro da biologia, não só aí no caso tratando-se de corpo humano, mas também dentro da ecologia, dentro da botânica, né? Todo esse arsenal de análises, então todo esse arsenal que envolve a biologia e que a gente possa verificar, né, ali a bioestatística aplicada, tá bom? Então, tá aí a observação. Chama atenção daquilo que vocês já sabem, embora a nossa disciplina seja aula modelo professor, a dinâmica é absolutamente a mesma. Ela é dividida em 4 pontos, em 4 unidades, sendo que as 2 primeiras correspondem, né, à primeira etapa e a 3 e 4 na segunda etapa, tá? Nós estaremos aqui, eu vou apresentar a vocês. Nosso cronograma está pronto. Eu trato dentro dessa disciplina vários momentos aqui que são momentos em que a gente coloca em prática, né? Prática como? Realmente a gente fazendo atividades que a gente aplica a bioestatística, então as nossas atividades práticas estão relacionadas a esse trabalho, a questão de artigos e aplicabilidade do conteúdo ali dentro daquela dinâmica, dentro daquele conteúdo. Então, nós trabalharemos nesse sentido. Inclusive, em termos de proposta também, que eu vou apresentar para vocês de trabalho para a primeira etapa, é justamente isso, tá? Bem, há uma coisa importante, e isso importante, Ezequias. Eu acho que eu ainda tenho aqui o seu WhatsApp particular, se não me engano, porque eu não tirei nenhum. Eu vou encaminhar para você um convite do link do grupo de WhatsApp que eu criei da disciplina, tá bom? Por quê? Porque, embora tenha esse contato, né, seu aqui, mas às vezes eu possa passar despercebido, porque eu coloquei exclusivamente no grupo de WhatsApp, e ali a gente uniformiza. Eu sei que na hora que eu dou a informação para um, estou dando a informação para todos a disciplina, tá bom? Então, depois eu vou ter essa liberdade de te enviar o link, Ezequias, para você entrar, tá? Eu só vou confirmar aqui depois, na hora do intervalo. Pode me mandar aí, por favor. Tá? Porque é importante isso, que a gente fica com um único canal, né, de comunicação, e nesse momento o WhatsApp ele é muito bom, né, nos ajuda demais a conta. Então, eu acho fundamental. Então, depois eu vou colocar e te peço para entrar dentro do nosso grupo.
Caso, inclusive, também, Beleza. gente, você, Ezequias, ou as meninas saibam também de algum outro colega que vá fazer a disciplina e queira convidá-lo para participar do grupo, né, de WhatsApp, podem fazer isso, que são muito bem-vindos, tá bom? E é bom que ali, né, depois, na verdade, esse final de semana, eu estou pensando em mandar para todos os grupos de WhatsApp o cronograma, distribuição de pontos, porque aí também já fica ali associado, né, que é um canal, já está tudo postado no AVA, mas ali também para facilitar a vida de vocês e ter um local, né? Eu acho que isso é importante, eu sempre gosto. Em relação a essa nossa disciplina, é fundamental o material, tá? Embora esse semestre eu tenha pedido a todas as minhas disciplinas, a todos os meus alunos, caderno, lápis e borracha, tá? Eu até tenho falado isso, deixei que esse semestre passado eu fiz esse slide aqui, justamente para a disciplina de análise de dados, né? Porque eu precisava de solicitar aos meninos isso. Mas como professora, e até como mãe, né, de aluno, eu percebo muito isso. Às vezes, nessa situação online, o aluno clica e já não tem caderno, não tem um lápis perto, e eu acho muito importante. Possa, às vezes, nem sempre usar, mas tem aí em mãos, né? No caso da nossa disciplina, ela vai ser fundamental. Porque nós teremos situações em que vocês vão ter que fazer uma continha, vão precisar, né? Vamos fazer gráfico. Tem uma situação que eu peço até vocês para construírem um gráfico em Excel, enfim. Então, são situações que nós precisamos, de fato, fazer, exercitar. Então, particularmente a nossa disciplina de hoje, além do caderno, lápis, borracha, eu peço que vocês tenham sempre aí, para facilitar, né? A calculadora, que ela é muito bem-vinda, uma régua e papel milimetrado, tá? Não precisa de muito, não. Tem aí um papel milimetrado. Eu falo isso porque se você já tiver aí, na hora que a gente precisar, não tem, né, aquela necessidade, ou como que eu vou fazer? Então, facilita muito na construção, né? Então, tenham isso aí, tá? Porque na hora que a gente for fazer uma construção de um gráfico, aqui colocar realmente uma prática em relação ao que a gente estiver estudando, facilita, tá? E aqui realmente, se vocês ainda, se possível, próximo a vocês, tiver lápis de cor, canetas de diferentes cores, por quê? Porque na hora de uma construção de um gráfico, eu possa utilizar isso para evidenciar, para realmente fazer a construção de uma maneira mais evidente ali para o leitor, tá? Então, se tiver muito, muito bem-vindo, tá? E ali, outra coisa que também que eu tenho pedido aos meus alunos é um local, né? Para você aí, para você ter do seu estudo, reservar esse tempo para você, né? Eu falo isso muito porque hoje em dia, no clicar, tem hora que as pessoas se perdem, tá clicado e tá caminhando, tá na sala, a televisão tá ligada, né? Então, vamos evitar isso, afinal de contas, esse momento é nosso momento aqui para aprendizado, tá bom? Não quer dizer que seja obrigatório, por exemplo, papel milimetrado sempre, mas é como às vezes isso aí vai ser no decorrer, só para facilitar, tá bom? Bem, aí também, né, como mais adiante, a gente, se vocês puderem aí ter acesso a Excel, né, para fazer planilha, para montar gráfico, também vai ser muito bem-vindo. A gente vai ter essa experimentação também aqui na nossa disciplina, tá bom? Então, justamente isso, a nossa disciplina realmente tem exercício, né? Ela é uma das disciplinas que mais atividades a gente tem ali online, sendo realizadas.
Até peço os meninos, olhem, realizam essa atividade, logo depois a gente corrige, eu pergunto a vocês, né, como que vocês resolveram, enfim, para ter realmente a participação. Porque já pensou, todas as continhas que tiver, se vocês não participarem, se vocês não realizarem aí do outro lado, fica constantemente só a Luciene falando, resolvendo, se torna uma coisa automática e, na verdade, não tem aprendizado, tá bom? Então, inclusive, com essas atividades, nós teremos, agora, na primeira etapa, uma atividade que vai ser realizada em sala de aula, valendo ponto, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Participação e acompanhamento, que eu acho que isso é fundamental para toda disciplina, e aqui não é diferente, né? Então, conto com vocês ali conosco nas nossas sextas-feiras, em termos de participar e acompanhar de fato, tá bom? E aí a gente finaliza a nossa sexta-feira com chave de ouro, se Deus quiser. Bem, aqui as meninas já viram esse meu slide antes, que é padrão, mas de uma maneira ainda específica, vou agora me direcionar ao Ezequias, que para ele é a primeira vez que eu falo, né? As meninas já ouviram esses votos ao longo da semana. Particularmente, então, Ezequias, um semestre abençoado, tá? Não só aqui na nossa disciplina de sexta, mas em todas as disciplinas aí, que você possa fechar com chave de ouro o curso, né? Meninas, o Ezequias está justamente naquele momento gostoso e que daqui a pouquinho vocês estarão também, que é finalizando o curso e já com mão no diploma, né? Que é muito gostoso, tá? Então, um semestre abençoado, não só para a sala de aula, mas também e principalmente na vida particular de cada um de vocês, né? E meninas, vocês sabem, isso eu desejei a vocês a semana inteira, né? E que tenhamos sextas abençoadas. Diga, Ezequias. Também quero falar uma coisa. Diga. É com muita gratidão, né, que eu chego nesse último semestre, com tantas pessoas, tantos colegas, tantos professores que passaram, né, ao longo desses 4 anos, né, e chega que no último você está presente, a Mariana, a Letícia estão presentes, né, e sou muito grato mesmo, viu? Foram Obrigada, tantas idas e vindas, muitas despedidas, muitos reencontros, e nesse último semestre aqui, para mim, eu estou tendo aula com o professor Geraldo e com a professora Luciene, né? Então, tipo assim, sou muito grato a você e ao Geraldo também estar, né, nesse momento final comigo, em que vou estar finalizando e iniciando a nova etapa na minha vida, né? Um novo curso que vou estar fazendo mais adiante, né? E eu quero muito agradecer você por me dar esse último semestre com essa aula que acredito que vai ser melhor do que a primeira. Se Deus quiser, com resultado feliz, e eu tenho certeza que é o perfil do Ezequias que eu conheço, né? Então não tenha dúvida, tá? O que foi uma situação de momento, que na verdade tem hora que há momentos ao longo do nosso curso que às vezes são tantas coisas que acontecem e que esses percalçozinhos eles realmente ocorrem, né? Mas que espero que realmente esse semestre, em todas as suas disciplinas, né, tenha o resultado final da forma como, de fato, eu sei e o comprometimento que é você enquanto aluno, tá bom? E eu tenho certeza, as meninas, você vai gostar muito, que as meninas, elas são... É uma turma muito gostosa, né? Eu gosto muito da turma das meninas, também já acompanho elas há um tempo, né, meninas? E estamos esse semestre, assim, elas estão assim um pouco até intensas, tendo uma overdose de Luciene, e ainda finalizo a semana com elas. Mas elas sabem e é um prazer também estar aqui com elas. E tem a Luciana, tem a Sara, que hoje não estão aqui. Eu acho que elas
aproveitaram a sexta-feira para outras coisas, sabe, Ezequias? Mas com certeza depois as meninas vão falar com elas que a gente sentiu muita falta delas e que a gente não abre mão Cheguei. delas, não. Ai, que bom! Cadê de Lu que abri? Atrasada, mas tô. Lu! Que coisa boa! Aí, ó, Ezequias, a Lu entrou. Então, agora só falta a Sara. Então, a puxada de orelha ficou para ela. Então, muito obrigada, Ezequias. E vamos adiante. Um semestre abençoado a todos nós, viu? Bem, e aí agora eu vou apresentar a vocês, em termos de cronograma e termos de distribuição de pontos, né? Que é aquilo que também está disponível lá no AVA, mas que eu acho fundamental para a gente. Eu até falei isso com as meninas, né? Aqui, cronograma. Porque é o momento que a gente tem de colocar isso tranquilo, para vocês depois saberem recorrer, saber onde que está e não ficar as coisas por última hora. Bem, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se vocês... Não estão vendo. Agora sim. Deixa eu aumentar aqui, ó, esse 75% é o melhor. Tá colocando para vocês, chamando a atenção, né? Ah, eu acabei não colocando aqui os dias da aplicação da atividade. Tá ali na distribuição de pontos, depois eu até acrescento aqui para vocês também. Chamando a atenção, né? Data da oficial, que é a semana que inicia no dia 5, tá? De abril. E nós vamos finalizar essa semana de oficial 1 com a nossa oficial 1 da análise de dados, tá bom? E, logicamente, mais adiante, mas na época da nossa oficial 2, né? Enfim, aqui eu coloquei nas demais e realmente não coloquei aqui. Vou fazer essa correção, que é dia de atividade e de apresentação de trabalho, tá bom? Então, ó, são essas datas aqui. Deixa eu colocar na distribuição de pontos. Porque aí vocês já, quer queira ou não, já coloquem aí de observação, que são datas, né, que se destacam no nosso cronograma. Olhem só, eu tenho chamado a atenção dos meus alunos que nessa semana aqui, ó, para a gente vai ser o dia 12 de março, tá? Se não me engano, acho que daqui 15 dias, tá? Passa depressa. Nós já teremos uma atividade aqui, que vai ser aplicada na nossa sala de aula, que tem um valor de 300 pontos, tá bom? É importante isso, é uma data da qual eu estarei aplicando as primeiras atividades para todas as disciplinas, porque a gente tem que fazer o lançamento já de pontos iniciais a parcial, tá bom? Então, eu reforço a vocês, vou dar uma atividade para ser desenvolvida aqui mesmo, porque eu acho que isso é bom, que dá uma dinâmica para a gente, porque eu acho que também é uma coisa muito importante para a gente, ir diversificando, né, atividades a serem realizadas na nossa aula. Então, vou colocar aqui para a gente essas atividades. Vocês também têm uma atividade que deverá ser entregue até o dia 19 de março. Eu até vou mostrar para vocês. É no encontro 4 pós-aula, tá? Que é um exercício da unidade 1. E tem um trabalho em equipe. Trabalho com vocês, eu coloquei trabalho individual, tá bom? Porque é um trabalho que eu imaginei que vocês literalmente vão poder escolher um artigo científico, tá? Que empregue testes estatísticos estudados nas unidades 1 e 2 e apresentá-los, identificando-os de como foram empregados e em que circunstâncias. Identifiquem também a população e a amostra estudados, tá? Isso agora possa às vezes soar meio estranho, mas vocês vão ver porque a gente vai apresentar ao longo da etapa, tá bom? Então, o que eu quero aqui é que você tenha a oportunidade de escolher um artigo científico. E, inclusive, eu peço que, na medida do possível, tentam escolher um artigo científico que seja de uma área sua de interesse dentro da biologia, tá? Então, aí, cada um de vocês aí, logicamente, tem uma área que tem uma paixão maior pela biologia. Então, na hora de fazer essa busca, entra ali no Cielo, na PubMed,
Portal CAPES, enfim. Digitem lá, vejam se vocês encontram, né, dentro da área que você gosta e que você enxergue. Travou aqui, foi só para mim? Travou para mim também. Para mim também. A conexão dela caiu. Vamos esperar para ver se ela volta, né? Ela avisou no grupo que o computador dela tá reiniciando. Aí daqui a pouco ela tá voltando. Oi, estão me ouvindo? Sim. Ai, que bom. Oi, agora sim. Graças a Deus, Ezequias, eu cheguei até agora a encontrar você aqui no WhatsApp, que eu mandei mensagem para as meninas de que o meu computador nunca tinha acontecido isso. Ele deu uma mensagem que encontrou um problema e queria reiniciar. E realmente ele reiniciou, ainda bem que foi até relativamente rápido. Nunca tinha acontecido isso. Desculpa, gente. Deixa eu Tudo pegar bem. o meu arquivo. Acontece. Não, e o pior é que nunca tinha acontecido isso, não. Foi uma mensagem, uma tela azul. Foi do aparelho. Deixa eu ver aqui, eu estava no distribuição de pontos. Deixa eu fazer uma coisa aqui importante, gente. Só uma coisinha. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui. E deixa eu ver aqui, porque se está gravando a tela. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Aqui tá. Para mim aparece que tá gravando. Tá, que bom. Deixa eu ver aqui. É porque eu também gravo por outra via, salvaguardar esse Teams, que desde que ano passado teve uma hora que ele estava apresentando problema, lembre-me depois, que eu sempre gravo por esse outro programa aqui, ó. E aí, com o computador fechando, ele fechou. Assim eu consigo, eu sei que eu tenho material para postar para vocês. Nossa, que loucura! Deixa eu ver, ele até sumiu coisa aqui. Só um minutinho, gente. É porque senão depois eu não tenho que Eu colocar. consegui entrar no grupo aqui. Conseguiu? Que ótimo. Consegui. Ótimo, obrigada. Porque assim, nesse momento. Aqui, ó. Aí ele tá fechando só um minutinho. Por que que você tá fechando? Eu acho que eu tenho que compartilhar aqui de novo. É engraçado, ele parece que ele mudou alguma coisa aqui para mim. Avaliação. O que é avaliação? É isso daqui. Deixa eu ver. Acho que vocês estão vendo. Tá. Sim, estamos vendo. Tá ótimo. Isso. É estranho, mudou alguma coisa aqui no meu computador.
Ninguém avisou para ele que eu tô dando aula agora, não. Enfim, gente, eu estava aqui mostrando, falando para vocês das atividades, tá? Então, desse trabalho, que eu gostaria que realmente vocês pudessem escolher dentro da área que vocês gostam, tá? Porque eu acho que é isso que faz sentido. É isso que vai mostrar para vocês que a nossa disciplina, ela vai principalmente extrapolar, né, esse limite de sala de aula, esse limite, na verdade, de faculdade, e que é importante para você ir fora, tá bom? Como sempre, eu destino aqui essa pontuação. Nas outras disciplinas, são aquelas atividades que vocês fazem, de atividade de diagnóstico, de aprendizagem, né? Como a nossa disciplina é aula modelo professor, e eu coloco lá atividades, mas até para estimular vocês, porque a faculdade sempre tem ali situações, atividades que vocês têm que fazer e têm que entregar, né? Como desafio nota máxima. Então, eu coloquei aqui, porque sempre tem, né, desafio nota máxima para todos os períodos. Então, para substituir aquela situação de pontuação para situações de diagnóstico e de aprendizagem da instituição, eu coloquei essa pontuação para vocês, para incentivar realmente a vocês fazerem desafio nota máxima, e aí, no caso, vocês encaminham o print, que aí eu dou 100 pontos de parcial, tá? Porque sempre é aquilo que eles pedem para a gente, ó, cobra dos alunos, fala para eles fazerem, né? Que isso é importante, mas para eles fazerem. Então, eu acho que isso é uma maneira realmente de incentivá-los a fazer, né? E a entregar isso conforme aquilo que se fala tanto, que é tão importante, que realmente compõe o aprendizado, tá? Então, esses 100 pontos é para o desafio nota máxima. E aí, vocês só fazerem o print, acho que, se não me engano, se tem certificado ou não, mas aí vocês me encaminham que eu lanço essa pontuação para vocês, tá bom? E aí, agora eu quero apresentar a vocês, explicar, né, o material que eu coloquei para vocês a respeito desse trabalho. Então, olhem só, deixa eu pegar aqui, instruções do trabalho da primeira etapa, e depois eu vou mostrar a vocês instruções do trabalho, tá? Isso. Bem, olhem só, deixa eu ver. Acho que tá apresentando. Eu fico aqui, às vezes eu fico olhando para o lado, tá, gente? É o meu celular, que eu também entro como se fosse aluna, para ter uma noção do que está acontecendo. Então, olhem só. O trabalho deve ser realizado de uma forma individual. Você deve escolher um artigo científico referente a qualquer área da biologia, de preferência uma que você mais goste e que utilize de dados estatísticos. Leia o artigo com atenção e identifique a população estudada, a amostra apresentada, identifique o tipo de amostra que o autor utilizou. Vocês vão ver que já logo no início, né, da nossa unidade 1, a gente vai trabalhar com esses conceitos, tá? O que é uma população, o que é uma amostra, quais são os tipos, né, de amostras que tem, quantitativa, qualitativa, tá? Se ela é discreta, se ela é contínua, enfim. São situações que eu vou apresentar a vocês, então vocês vão saber por que eu estou falando, né, pedindo para você identificar. Se o autor utilizou de algum teste estatístico, nem sempre, necessariamente, o autor vai utilizar de um teste estatístico, tá bom? Às vezes ele utiliza ali como fonte tabelas, gráficos, mas de informações que ele colheu do ambiente, tá? Se ele não utilizar, não tem problema não. O que eu quero é que você identifique essas características, ainda mais que serão mais iniciais. Então, se ele não utilizar, não tem problema. A professora achou um artigo, assim, super legal, mas ele fala de um teste que a gente ainda não estudou. Não tem problema, tá?
Aí você aproveita e utiliza, né, das informações a respeito do que tem, que você já sabe identificar, e só fala que ele utilizou determinado teste estatístico, tá? Não tem problema, por quê? Mesmo porque tem vários testes e nem todos necessariamente a gente vai estudar, né? Mas só de você conseguir perceber ali elementos da bioestatística, conseguir enxergar a aplicabilidade, não tem problema em relação a isso, tá bom? Então, se tiver testes, aí ele citou, mas a gente ainda não viu, professora. Eu não posso usar esse artigo? Pode. Se ele tem tabela, se ele tem gráfico, se ele tem uma população, se você consegue identificar outros itens, não tem problema, pode usar, tá? Você só fala que ali, então, ele utilizou de determinado teste estatístico e se você tiver ainda alguma informação sobre o teste, pode acrescentar, né? Mas não precisa de invalidar, não. Eu quero mais que você possa curtir o trabalho, né? Seja de um assunto seu interessante. Por quê? Por que eu falo disso? Porque eu fico muito imaginando vocês ali nessa reta final de escrita de monografia, onde eu preciso ali pegar vários artigos, né, referentes ao meu assunto, porque imagine-se que você escolhe como assunto de monografia algo que você tem afinidade na biologia, né? Então, nesse momento, você estará ali imerso a vários artigos referente ao seu assunto, então é importante isso, é uma maneira também, e eu acho isso fundamental, de ajudá-los a destrinchar um pouquinho mais nesse sentido ali na frente, para você poder ter melhor aproveitamento, tá bom? É isso que eu falei, né? Se o autor utilizou de algum teste estatístico, citá-lo e pesquisa o objetivo do teste empregado. Então, isso daqui, mesmo que seja um teste que a gente ainda não tenha estudado, de repente você joga ali, verifica qual que é o objetivo e já é bom? Porque no mínimo já abre frente para o que a gente vai ver lá na frente, tá? Já acrescenta, né? Juntamente com tantos outros itens. No artigo tem demonstração de dados por tabelas, gráficos, qual o tipo e funcionalidade deste uso, né? Poderia ter desenvolvido outros gráficos e ou tabelas, poderia ter apresentado quais resultados. Na verdade, na hora dessa composição, gente, eu muito pensei na minha situação, que já foi inúmeras vezes, como banca ali de monografia, né? Que é muito comum a gente falar assim, você não acha que se você apresentasse esses seus dados, construindo uma tabela, não seria muito mais fácil de apresentá-lo? Gente, não só eu, tem gente aqui aguardando, não só eu, como também é muito frequente a Sara. Seja bem-vinda, Sara! Vamos sextar juntas. Pode mim não, que bom que você chegou. Então, eu até coloco isso porque é muito comum. Não só eu ou outro professor da banca fazer essa sugestão para vocês ali no momento de apresentação de monografia, tá? Por quê? Às vezes, quando a gente está como ouvinte, e é isso que eu quero que vocês se coloquem, né? Como ouvinte daquele artigo científico, nossa, ô professor, esse assunto é muito legal, mas nesse artigo, eu achei meio confuso na hora que ele apresentou os resultados. Na verdade, é muito comum isso, né? Professor, você acredita que eu fiquei 1 hora para tentar destrinchar esse parágrafo? Porque eu não estava conseguindo entender o que o autor estava me dando ali como resultados de discussão. Por quê? Porque muitas vezes, se eu for um pouco mais objetivo, se eu colocar aqueles resultados dentro de uma tabela, apresentar na forma de gráfico, eu posso, às vezes, não conseguir colocar tudo. Mas eu consigo fazer com que o meu leitor entenda. Então, é isso que eu quero que vocês vejam. É isso que eu quero que vocês, no final, falem assim, não, a análise de dados, ela
contribuir hoje, se eu tiver que escrever um artigo científico, na minha monografia, eu conseguirei utilizar dessas ferramentas, dessas situações, da melhor maneira possível, tá? Então, sempre eu vou tentar puxar isso para vocês, para que vocês percebam que logo, logo, né? Porque todos vocês daqui a pouco estão aí apresentando a monografia, que vocês possam utilizar o que vocês vão apresentar, vão ter aqui na nossa disciplina, tá bom? Que ele possa contribuir. Então, guardem essas referências, adiante, eu até coloco, se não me engano, na disciplina de vocês mesmos. Nesse momento, acredito que vocês ainda não estejam acessando o material todo que está no AVA, mas como ele faz parte de atividade da segunda etapa, tem lá, eu coloquei, um artigo explicando como escrever artigo, tá? Por quê? Porque aí apresenta características de tabela, de gráfico, né? Apresentação de resultados, como se deve fazer isso da melhor maneira possível. É lógico, né? Que se fosse tudo tão formatado assim, a gente não teria sempre grandes dificuldades. Mas o grande detalhe é que aquilo que a gente tiver ali como subsídio para apoio facilita a jornada, né? Aqui no caso não é a equipe, vocês, né? Tem alguma crítica ou sugestão para facilitar o entendimento do artigo? Se vocês perceberem, a letra F, G, eu estou querendo que você, de repente, você lê o artigo. Ali tem situações, né, gráficos, tabelas, usou teste, tem amostra, você identificou, mas você às vezes ainda tem uma crítica enquanto leitor. Se eu pudesse, eu apresentaria esse dado, acharia que esse dado fosse melhor apresentado de alguma forma. Ou você, de repente, fala, não, eu achei que o autor utilizou dos recursos, né, disponíveis. Não quero que necessariamente, vocês não necessariamente têm que criticar. Eu quero só que vocês percebam o seguinte, você, lendo o artigo, de base das suas informações, você acha que poderia ter sido diferente ou não, tá? Montar a apresentação em PowerPoint e apresentá-lo na aula online no dia 26 de março, tá? É essa datazinha que eu vou acrescentar lá no nosso cronograma, tá? Porque eu acho que também é legal, porque fica... Eu até abri para identificar isso. Acho que para o aluno fica visível, isso é legal, tá? Tempo médio de apresentação de 10 a 15 minutos, onde você vai apresentar para a gente, tá? O artigo e com ênfase a essas questões que eu coloquei aqui, tá? Apresentando para a gente. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa referente à atividade? Podem ficar à vontade. Essa atividade ela está postada em qual encontro? Boa. Vem cá. Eu quero, inclusive, mostrar também para vocês o exercício da unidade 1, tá? Vou te mostrar aqui. Ó, fechar aqui atual. Aqui, fechei. Aqui para você sumiu mesmo, tá? Que eu vou abrir aqui o meu AVA e vou mostrar para vocês. Só um minutinho, que aí eu já vou compartilhar. Aqui, ó. Bem, então, olhem só. Aqui, análise de dados. Eu vou entrar, inclusive, como aula do professor, porque aí a gente vê tudo, fica mais fácil, tá? De identificar e eu já chamo a atenção de vocês. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Já coloquei tudo para vocês lá no AVA, ó. Mesmo que não esteja nesse momento você tendo acesso, mas já tá tudo postado. Olhem aqui, ó. No encontro 1, na pré-aula, eu coloquei o cronograma, tá? Cronograma da nossa disciplina.
e no pós-aula a distribuição de pontos. Na verdade, eu fiz isso padrão para todas as disciplinas, tá? Já aqui, quer ver? Leitura, acompanhamento, na unidade aqui em 4, eu coloquei exercício de fixação da unidade 1, tá? Que é aquele que eu até lá eu indico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar lá para vocês, acho que vai facilitar também. O trabalho, repare aqui, Ezequias, ele está postado em encontro 5, pré-aula. Instruções, trabalho, primeira etapa, tá? Então, ó, encontro 5, pré-aula, instruções do trabalho da primeira etapa. Então, tá aqui identificado. E no encontro 4, pós-aula, o exercício de fixação da unidade 1, que vocês também deverão fazer e me enviar, tá? Só peço a vocês, tenho falado sempre, na hora dessas atividades, para poder me enviar, não se esqueçam, por favor, de identificar né, nome, disciplina, tá? Porque isso facilita demais, tá? Bem, então, eu acho que é desse padrão que eu queria mostrar para vocês, né? Até para vocês saberem, porque fica tudo aqui no AVA. Só chamo, eu acho que ficou até aquela revista, né, que eu mencionei a vocês anteriormente, que tem agora essa edição especial, eu fiz aqui a indicação e coloquei a partir do encontro 6, tá? Então, se porventura, encontro 6 ainda faz parte, né, da primeira etapa. Se porventura vocês tiverem interesse, depois lá tem vários artigos e todos esses, né, é literalmente essa questão de aplicabilidade. Tanto é que ela é revista de estatística, é a aplicabilidade da estatística junto ao assunto. Então, tem várias questões, desde trabalhos especulando a característica de transmissão, falando sobre situações de mortes. Então, todos esses dados que a gente tem observado, né, nos noticiários, eles trabalharam, logicamente, em artigo científico e está aí nessa edição especial, tá? Então, eu até sempre faço essa indicação aqui para vocês verem. E como eu falei anteriormente, né, eu até coloquei como aqui, ó, leitura e acompanhamento. É quando eu coloco para vocês a indicação de livro, tá? Para ficar aí com PDF para vocês, tá? Mais uma vez reforço que não significa que só esses. Na nossa biblioteca tem e-books, né, também, associados, que inclusive estão presentes no nosso plano de ensino, tá? Aqui, ó, para vocês, já está aprovado. E também lá tem, aqui, ó, tem a indicação de e-books, tá bom? Aqui, ó. Sempre tem de livros físicos e e-books. Aqui não sai escrito que é e-book, mas quando ele tem esse ISBN, na verdade, a gente sempre coloca 3 e-books. Então, aqui, tá? Introdução à bioestatística, estatística básica e sua prática, tá? Bioestatística, princípios e aplicações. Por que eu estou falando disso? Porque a nossa disciplina, ela é uma disciplina aula modelo professor, né? Então, é uma disciplina que vocês não têm aquele livro institucional ali de acesso. Então, eu acho importante, né, eu, enquanto professora, fazer essa indicação para vocês. E, principalmente nesse momento, essas indicações online, que eu acho que são fundamentais. Não é por isso, inclusive, que eu coloquei. E tem outros. Depois, até eu coloco, mas é porque só para não ficar colocando o livro, né? Mas até se for o caso, a gente envia o PDF para vocês. Eu acho que é bom a gente ter arquivado também, é interessante, tá bom? Bem, eu acho que esse aspecto, assim, padrão, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Mas alguém tem alguma dúvida? Quer alguma coisa antes de eu fechar aqui o AVA? Querem perguntar? Querem que eu mostre alguma coisa? Podem ficar à vontade. Tranquilo? Então tá. Vou fechar aqui.
Aqui. Ok. Deixa eu acho que agora apresentei isso. Esses arquivos básicos aqui que eu tenho que apresentar a vocês. Eu acho que isso é fundamental, né? Para a gente ter essa construção. E aquilo que eu falo, e eu acho que é clássico, né? Quando a gente apresenta, né, logo no início, assim, do semestre, a gente apresenta as instruções, muitas vezes a gente aceita fácil, porque o professor está falando, a gente já está entendendo. Mas na hora que a gente põe a mão à massa, é que eventualmente surgem as dúvidas, né? Principalmente ali em relação ao trabalho, ao trabalho referente ao artigo científico. Então, se porventura, na hora da realização da atividade, vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, tá? Ainda mais aqui, porque é questionável. Turma pequena acaba rendendo ainda mais, né? A gente pode ter um tempinho, professora, estou com dúvida em relação a um item, enfim, a gente pode ter esse momento aqui, né? Mais tranquilo, para não acumular questionamento nem dificuldade. Então, a gente pode fazer isso sem qualquer problema. Muito pelo contrário, isso ajuda, sempre vai enriquecer aqui a nossa sala de aula, e é bom que vocês participam, tá certo? Bem, e eu vou iniciar agora, né? A gente vai dar um pontapé à nossa disciplina, ao nosso conteúdo. Eu já falei para vocês essa importância. Chama a atenção, até por uma situação que eu vivenciei, né? Não só eu, como meus colegas. É inquestionável. A gente, dentro da biologia, né, assim como qualquer profissional, eu até mesmo estava falando com as meninas dentro da biofísica, todo profissional, todos nós hoje, qualquer que seja a área profissional que a gente vem escolher, nós precisamos de ter noções básicas, né? De informática, que a gente, hoje em dia, né, tá aí a pandemia que não deixa a gente fugir disso, né? Tem expertise? Não tenho. Eu, Luciene, não tenho. Inclusive, o meu filho fica morrendo de rir, né? Das paranoias que eu já tive aqui, quando cai. Hoje, até, eu já estou, assim, de alguma forma, me sentindo um pouco mais tranquila, tendo a paciência de perceber que ele vai voltar, né? Mas no início eu ficava apavorada, porque eu fico imaginando assim, meu aluno do outro lado, de repente eu subir, o que ele vai pensar, né? Então, assim, tem expertise? Não tenho. Já várias vezes tem que... Gabriel, vem cá, pelo amor de Deus, me ajuda. Até apavorado. Enfim. Mas o que eu quero que vocês saibam? Nós, independente da profissão que nós escolhemos, nós temos que ter noções básicas. Hoje em dia, da computação, né? Básica, para você poder dialogar e fazer aquilo que é necessário. E nós temos que saber mexer com a matemática, né? É clássico, eu já ouvi falar, até mesmo já falei em sala de aula enquanto graduação. A gente ouve isso demais em sala de aula, eu sendo professora, e às vezes não necessariamente de disciplinas tão associadas à matemática, né? Genética. Quando a gente tá ali na genética, tem a probabilidade, né? Trabalha com isso. Aí, na hora que mexe com o número, aí o aluno fala, professora, mas não é possível, mas eu fugi, foi da matemática, se eu gostasse de matemática, eu estava fazendo matemática. Gente, olha só, não tem como fugir, né? Aqui, inclusive, vocês vão ver, eu utilizo, né, para a elaboração do meu material aqui, eu utilizei esses livros, inclusive, que eu indico a vocês, né?
A introdução é justamente essa. O que nós vamos ver, ele está inserido no nosso dia a dia. Então, você acha que não, mas no nosso dia a dia, nós constantemente estamos trabalhando ali com conceitos, com situações de matemática, de estatística, né? Que fazem parte do nosso cotidiano. Então, é isso que é importante. Eu não tenho como não ter essa noção. Eu tenho tanta expertise quanto aquele indivíduo que fez a graduação de matemática ou que fez a graduação de estatística? Não. Nós somos biólogos, dos quais temos que ter a consciência que a gente tem que saber um pouquinho a mais ali, tem determinados itens que são fundamentais para a gente enquanto biólogo, porque a gente vai exercer isso, mas não se iludam. Na hora que, eventualmente, você estiver ali com a sua tese de mestrado e doutorado, quando você está ali com a sua amostra, né? Porque a gente trabalha ali dentro do laboratório como amostra. Na hora que eu faço experimento, igual eu trabalhei experimentalmente, eu trabalhava, por exemplo, com ratos, né? Infectava alguns ratos, observava ali, recolhia a resposta, eu tinha um número. Vou sair infectando o máximo de ratos possível? Lógico que não. Tem aquela ética, eu vou trabalhar com um número que seja satisfatório a mim, para a minha pesquisa, não a mim pessoal, né? Que seja satisfatório a pergunta que eu estou fazendo e poupando ao máximo aqueles animais. Estou dando um exemplo. Mas como que eu faço isso? Ora, na época, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi eu e o meu coordenador, nós fomos, né? Na verdade, ele que tinha esse outro professor, que é um professor de estatística, direcionado à área biológica, que já tem essa experiência, que em conjunto, né? Conversando sobre o nosso experimento, conversando sobre aquilo que a gente queria perguntar, associado a esse professor estatístico que nós definimos, então, qual que era a melhor conduta a seguir. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque isso é a realidade, e isso é uma boa construção. Isso não significa que eu ali, enquanto aluna de pós-graduação, ou o meu orientador, que inclusive já aposentou, com muita experiência, não é que ele era ignorante no assunto, não. Nós conversamos com o indivíduo que era expertise no assunto, nós conseguíamos ter com ele um diálogo de entendimento e pudemos absorver dele nessa experiência maior para realmente ter a definição. Então, isso eu acho que é importante mostrar, porque nós precisamos ter características, noções básicas, saber onde procurar, ter ali, poder aprofundar mais uma ou outra ação, e sabendo e tendo a humildade de imaginar que em grandes definições eu posso e devo contar com outros profissionais. Ninguém constrói uma pesquisa só você, única e exclusivamente, porque você tem que ser capaz de absolutamente todos os itens. O que é importante de vocês, enquanto alunos, quer seja da graduação, da pós-graduação, e mesmo depois como profissional, igual o meu orientador, profissional de anos, né? Mas saber ter um diálogo com o profissional adequado, poder abstrair dele ali as informações necessárias e ser multidisciplinar, né? Ter esse trabalho multidisciplinar. Isso daí é fundamental, isso só valoriza o seu trabalho. Porque se você também se basear, se achar que é o supra-sumo, que vai saber absolutamente tudo, e achar que todas as definições suas
será a mais correta, talvez você vai construir um trabalho que depois não vai ser aceito, né, para publicação. Então, isso que é muito importante. Então, eu estou iniciando isso, professora, então não preciso saber? Não, precisa, porque senão você não vai conseguir chegar nesse expert e você não vai conseguir ter um diálogo, passar para ele as informações necessárias e nem entender o que ele está fazendo, porque aí depois daquela conversa, quem vai trabalhar é você, tá? Então, isso também eu acho muito importante, porque tem hora que a gente vai entrar no cenário que tem todo um viés que é muito específico, né? Mas é importante que a gente tenha essa clareza de que eu sei que eu posso, diante da minha população, o que é melhor para ela e até mesmo saber buscar essas melhores referências, tá? Isso é fundamental. E isso é o que deve ser realizado dentro de um ambiente. Professora, mas eu não pretendo seguir necessariamente fazer pesquisa assim laboratorial. Eu quero só ir para campo. Até nessa situação para campo, mas você vai para o campo, você vai observar, você vai coletar suas informações ali no campo. E você não tem ali, você não pode coletar aquelas informações absolutamente, né, dentro de um achismo. Não. Você tem que monitorar, ver aquilo que é necessário, tem que ter um perfil da sua amostra, né, daquilo que você está trabalhando, aquilo que você pretende, o que você está procurando. E, consequentemente, a partir dali também, saber trabalhar, até mesmo ter uma noção se aquelas informações que você obteve são suficientes para você tirar conclusões. Porque, de repente, né, eu falo assim, gente, eu vou falar com vocês. Os cachorros de hoje em dia, eles não latem mais. Professora? Como assim? Olha, de repente eu posso tirar essa conclusão porque eu tenho, né? Aqui atrás, tá? Atrás aí de vocês, atrás da máquina, tem um espaço onde eu tenho o meu cachorrinho, que ele tem hoje mais de 16 anos. O Edu não late mais. Edu, ele tá literalmente cego, surdo e mudo. Tadinho. Custando, né? Mas tá aí, tá indo com muito carinho e amor com ele tá vivendo. Ele é o que eu tenho aqui de perfil. Professora, mas no campo eu não vou ter só um para observar? Mas você precisa de observar quantos para necessariamente ser satisfatório? Para você necessariamente ter essa noção real, né, de que as suas conclusões elas são satisfatórias. Então, isso também é muito importante, porque às vezes as pessoas saem ali falando de uma maneira generalizada e que, eventualmente, ela está diante de um cenário muito pequeno, né? Então, essa observação ela é fundamental. E, diante disso, né, que é importante que a gente perceba isso. Tudo isso que nós vamos tratar aqui, de uma forma ou de outra, ela está muito inserida no nosso dia a dia. Hoje em dia é mais, né? Porque basta ligar a televisão, ver noticiários que você vê ali gráficos, mostrando a média móvel, mostrando dados estatísticos, chamando a atenção de que epidemiologicamente determinada faixa etária não tem necessariamente tanta importância na transmissão do coronavírus, mas isso baseado em quê? Né? Diante de observações. Então, isso tudo são características estatísticas, né? E que nós estamos ali realmente diante do nosso televisor, né? E aí, pegando o outro lado, que é o que a gente coloca aqui, né, que o autor do livro coloca nesse sentido, é que eu peguei o televisor porque eu estou falando noticiário, né? Mas imagina, você quer fazer uma compra. Professora, eu estou a fim de comprar um computador novo,
um celular novo, ou uma geladeira que eu vou dar de presente para minha mãe. Qual que é a primeira coisa que a gente faz no dia de hoje? Primeira coisa, clicar ali no Dr. Google, jogar as palavrinhas-chave, Mercado Livre, é literalmente isso que acontece muito aqui em casa. Gabriel fica ali, pensando, joga no Mercado Livre, pega aquele valor, né, menor ali, esconde que às vezes aquele valor menor ainda é uma situação de usado, e fala, mãe, é baratinho, né? Porque para ele tudo é baratinho. Mãe, olha que baratinho, compra isso para mim? Eu falei, não. Mãe, mas olha, mas é só isso, que independente do valor, sempre é só isso. Não, meu filho, mamãe tá falida, tá? Falo com ele, pronto. Mas o que a gente quer mostrar? Que hoje em dia, até as pessoas, eventualmente ali, que menos têm acesso ou que pouco usa, não necessariamente tem tanto traquejo com o computador assim, joga ali e ele tem um apanhado de preços. Por quê? Porque nós precisamos fazer valer o nosso dinheiro. A gente tem que comprar aquilo que a gente deseja e precisa, mas fazendo valer comprar com o menor valor possível, para ver se o dinheiro rende um pouquinho, né? Isso é o uso da matemática no nosso dia a dia. Então, quando a gente torce o nariz, que é a coisa mais fácil, né? Na hora que a gente fala de matemática, eu não gosto de números. Você gosta? Porque a gente fica de olho no dia que cai o salário ali na conta. Você adora ver aqueles números na sua frente, né? Você fica triste na hora que os números começam a sumir. Isso é matemática. Então, nós, como todos, né, mais ou menos consumidores, quando a gente está ali avaliando, imaginando, nós estamos literalmente utilizando dessa matéria, desse elemento que é tão importante para a gente, tá? E a compra é um exemplo disso, né? Mas fora isso, absolutamente em tudo que a gente está, né? Em que a gente apresenta, enfim, faz parte do nosso dia a dia. Por que a gente fala disso? Porque a gente precisa de observar que o que a gente vai tratar aqui, até mesmo a apresentação, ela faz parte. A gente coleta informações, a gente trabalha com esses números, a gente precisa de uma apresentação, né? Você vai ali, fez aquela pesquisa, né? Você vai ver qual que é o melhor preço. Às vezes a gente faz até uma tabelinha, né? Tal local, tanto. Tal local, outro valor. A gente organiza aquilo dali. Depende muito. E normalmente, quanto mais caro, mais desejo você tem, né? Mais você vai controlar isso. Por quê? A grana ali vai ser muito... O que você vai investir é alto. Você precisa ter muito cuidado e controle com isso. Então, além de mexer com os números, você também, às vezes, trabalha dentro de uma perspectiva de uma apresentação, de uma tabela. Logicamente, ela não é construída tão elaborado assim, né? Mas, de qualquer forma, é uma maneira que você tem, que você utiliza, né? É lógico que na hora que eu estou ali na construção da minha monografia, que eu quero utilizar, fazer a construção de uma tabela, eu tenho normas a seguir, né? É tudo normatizado, eu não posso simplesmente ter a construção direitinho, onde que eu coloco, né? Eu preciso, a tabela ela precisa ser autoexplicativa. Se ela parecer solta, o leitor ele precisa saber do que se identifica, né? Na hora que eu tô ali, basicamente, eu consigo enxergar, mas é isso que a gente precisa de entender. É tirar essa situação do dia a dia e, logicamente, colocar um processo formal em relação a isso. Mas por que a gente inicia, né, essa disciplina e os livros começam nesse sentido para te mostrar que aquilo que a gente vai formatar
ele não é uma coisa do outro mundo. Ele é tirado diante de situações que nós trabalhamos com ele. Agora, a gente só precisa trabalhar de uma maneira mais respeitosa com esses valores, com esses dados, né? Com essa apresentação. Porque aí sim, eu não estou fazendo só para ter ali como base em que eu possa identificar, mas eu estou imaginando que eu tenho um leitor por trás que possa observar ali e tirar suas conclusões. E conclusões corretas, né? Que às vezes até a maneira de apresentar possa levar as pessoas a falsas interpretações. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Até mesmo na escolha, por exemplo, de cores, né? Para ali na indicação de gráficos, gráfico de pizza, nós, né? Um dos tipos possíveis, às vezes a gente se peca, o autor peca pela maneira como ele vem rachurar, colorir as frações daquele gráfico. O aluno chega e fala assim, nossa, professora, mas está difícil de saber onde começa um, ou seja, possa até nisso, né, gerar problemas na leitura por uma questão tão básica, tão simples. Então, são pequenos detalhes que interferem muito. E é justamente isso, nessa construção. É o nosso dia a dia e que chegamos na nossa profissão. Esse dia a dia está na vida de todo mundo, desde a pessoa mais simples e que eventualmente não necessariamente dentro de uma escola, até o indivíduo mais letrado, ele utiliza desse dia a dia, e nós, biólogos, que utilizamos essa ferramenta dentro da nossa profissão. Que por mais que você ache que não, ela é uma realidade e ela é muito importante, né? Então, essa valorização, tirar isso, né? Esse preconceito que nós temos em relação a essas disciplinas que trabalham com números, ela é muito importante. Então, olhar, né? Com outros olhos para a nossa disciplina e para essa ferramenta que a gente vai utilizar, tá? Ela bem trabalhada, inclusive, possa render para nós, enquanto biólogos, trabalhos assim maravilhosos, porque ajuda a valorizar aquilo que a gente já faz tanto, que é trabalhar. Porque a gente está ali um trabalho árduo, né? Porque o biólogo está ali indo para campo, né? Igual eu tenho um primo, também biólogo, que ele passou o aniversário dele do ano passado no campo. A gente não conseguia, porque lá nem no WhatsApp, obviamente, não pegava. Ele estava trabalhando de uma maneira árdua, né? Todo mundo querendo falar com ele, parabenizar. Ano passado a gente queria, inclusive, se encontrar, né? Porque ainda era pré-pandemia, a gente nem imaginava o que ia ser da vida. E tava. Mas por quê? Biólogo, fazendo pesquisa. É período de coleta, tem que estar em campo? Tá lá. Agora, utilizar essa ferramenta de uma maneira melhor possível, aí você consegue trabalhar bem com seus dados, só valorizando. E aqui, eu gostaria de agora ouvir vocês. Me deem 2 exemplos de aplicação da estatística no seu cotidiano. Vocês aí, no dia a dia, o que vocês lembram? O que vocês acham que está literalmente associado ao dia a dia de vocês? Independente dentro da biologia, essa primeira é mesmo dia a dia. Onde vocês enxergam a estatística? Eu já falei muito, mas tem vários outros exemplos. O que vocês podem citar? Nada. Eu posso Nenhum falar? Pode, por favor, Ezequias. Me ajuda. Eu trabalho no laboratório de análises clínicas, né? E frequentemente eu tenho acesso ao laudo de alguns pacientes, porque eu preciso imprimir e entregar para o paciente, né? Uhum. E eu percebo no laudo
de exames de análises clínicas, inclusive no exame de hemograma, em que é empregada a estatística, né, para se ter uma referência, né, de como está enfim, as plaquetas, as hemácias, como está a saúde do Exatamente. paciente, né? Uhum. Existe um padrão que é considerado normal e ali Isso, o resultado do paciente, né? Onde que isso. esse paciente está inserido? Se ele está dentro desse padrão de normalidade ou fora, né? Ou fora desse padrão. E é interessante você falando assim, Ezequias, lembra situação que a gente vai, isso lá na frente, né? Curva de normalidade, onde a gente trabalha justamente, a gente fala muito até nessa situação de análises clínicas, né? Como que é que se tem esse perfil do estabelecimento do que é normal, né? Uhum. É justamente essa justificativa, porque, entre aspas, esse padrão que é considerado normal, ele vem de estudos prévios, né? Então, é importante isso, nós vamos ver isso, é muito legal. Exatamente. Aí, muito bem lembrado, um exemplo excelente, Ezequias. Você lembra de mais alguma outra coisa, uma situação ali de aplicabilidade? Eu faço Dentro uma planilha com os meus gastos, né? Então, todo o dinheiro que eu passo o cartão, eu faço o saque, faço uma planilha no Excel para eu ter o controle do meu salário. Ai, que E inveja, Ezequias. nesse Que controle inveja de salarial, fazer. nesse Ah, controle salarial, eu coloco a porcentagem daquilo com que eu estou gastando. E eu separo das coisas que são supérfluas, das coisas que não são supérfluas e daquelas coisas que são contas fixas. Aí eu faço um gráfico de quanto eu estou gastando mais ou menos com coisas supérfluas, não supérfluas e contas fixas. é o que eles aconselham a gente demais, os economistas. Sim, Eu sim. morro de inveja, porque eu acho isso muito importante, mas tem que ter uma disciplina muito grande para ela realmente funcionar. Precisa semanalmente estar atualizando esta planilha, senão esquece com que gastou o dinheiro, né? Senão o dinheiro voa, você, aonde foi que eu gastei, né? Corretamente. Exatamente. Certíssimo, Ezequias. E é uma situação, né, da qual que, de fato, os economistas sugerem muito a todos nós. Faz parte dessa economia doméstica, né, nesse acompanhamento que todos nós precisamos e cada vez mais, porque a gente realmente precisa ali de ter um controle em relação, né, para realmente fazer render e valorizar, né, dinheiro tão fácil não, né? Então isso é uma excelente prática onde a pessoa consegue identificar isso que você faz, Ezequias, onde você separa as contas fixas, o que é supérfluo e aquilo que é necessário, você, na verdade, você está categorizando para te facilitar a leitura, né? Que é uma coisa, aí você, mas você não está falando disso? De que importa? Importa porque na hora que você transporta isso, quando você está ali dentro dos seus dados, trabalhando os seus dados, quer seja num laboratório, quer seja situações de campo, quer seja enquanto você, professor, enfim, né, no exercício mais amplo da biologia, a não só utilizar dessas ferramentas, mas saber colocar as informações nos lugares certos. Por quê? Isso te faz chamar atenção. Ah, professora, mas dá na mesma. Se eu coloco lá que eu fui ao cinema, eu vou logo identificar que eu fui ao cinema. Não vou ter dúvida quanto a isso. Mas na hora que você separa o que é aquilo fixo, aquilo que é, por exemplo, fundamental, né? Embora a cultura também seja, né? É até triste a gente falar que o cinema seria supérfluo, né? Mas assim, eu tô imaginando dentro de uma realidade mais dura, né, do brasileiro. Talvez o cinema poderia
ficar um pouco mais, né, num momento em que eu realmente possa ir tanto, né? Triste, né, falar isso. O ideal realmente é fazer parte e essa é necessária. Mas enfim, vocês entendem o que a minha fala. Mas aí te chama atenção. Aquilo que te chama atenção. E é importante chamar atenção? Sim, porque muitas das vezes existem dados que possam passar despercebidos, absolutamente despercebidos, né? Porque você acaba misturando ali em meio a tantos outros dados. Eu fico até mais confortável, ao invés de ir em cinema, vamos colocar aí no barzinho, né? Vamos substituir. Porque eu acho que a situação de cultura ela é sempre muito importante. A gente tem que frisar isso como mais uma necessidade, achar que ela realmente é necessidade para a gente ter isso em um país melhor, né? Então, vamos substituir essa ida ao cinema por uma cortina em barzinho, que aí, por mais que seja gostoso me possa esperar. Oi, Ezequias, Eu pode aprendi falar? uma coisa, que infelizmente não tem como a gente cortar tudo aquilo que é supérfluo. Porque vira e mexe a gente quer Não fazer tem. um lanchinho, a gente está com fome na rua, quer comprar alguma coisinha, quer passar no cinema, quer comprar, está Sim, precisando de alguma coisa para casa, né? Então, assim, supérfluo entre aspas. Eu coloco esse sim, supérfluo, né, e destaco no gráfico como vermelho para eu ter aham, atenção em não esbanjar, né? Ter a sim, consciência de que aquela porcentagem, certo mês subiu, outro certo mês desceu, mas ela tem que estar no padrão sim. de normalidade. Não pode ser E para muito, não. você ter o controle geral da rédea do bolso, né? Porque às vezes há Isso mesmo. momentos que a gente realmente passa por mais apuros. Então, essa visão ela é importante. E mesmo porque, Ezequias, dentro desse conjunto todo, a gente chama atenção que ele é o importante, esse supérfluo, entre aspas, né? Principalmente por uma questão mesmo, a gente merece, a gente precisa cuidar, né? Cuidar da saúde, cuidar da saúde mental, descansar um pouco, distrair, senão a gente ficaria absolutamente por conta só das obrigações e ninguém dá conta disso, né? Mas enfim, é isso mesmo, Ezequias. São essas demonstrações em que nós, na verdade, já exercitamos, em que nós já temos no nosso dia a dia, né? E que é isso que é importante que a gente possa enxergar, porque isso é fundamental, né? Nós exercemos essa prática, essa estatística e o uso da matemática, ela é elementar dos nós, né? E agora eu vou apresentar a vocês aqui, eu acho que a gente já fez muita propaganda, né, da importância dela, e tentar, e principalmente isso que a gente quer, que literalmente, né, os livros, eles iniciam tentando desmistificar para o aluno da biologia, olha, aceita essa disciplina com carinho, ela faz parte do seu dia a dia, ela não é nenhum quebra-cabeça. E a gente vai aqui colocar esses conceitos básicos, que é uma linguagem que, inclusive, a gente já usou aqui hoje, né? Que ele já tem até, a gente já tem conceitos prévios em relação a algumas palavras aqui que nós já utilizamos. Mas é interessante para a gente ter esse aspecto formal, porque ele é muito empregado dentro da nossa análise de dados, para a gente realmente não ter nenhum viés, né, contrário aí, errôneo na construção. Bem, a estatística é uma ciência, né, que se preocupa com a descrição, ou seja, você vai descrever, você vai apresentar, você vai analisar e interpretar os dados experimentais. É isso que eu mostrei para vocês. Você faz uma formatação, você coloca os seus dados em uma tabela, em gráficos, em quadros, né? Só que eles têm que ser bem apresentados, porque não é só, né, para estar ali estampado numa folha, quer seja no paper ou quer seja na sua monografia. É importante que o leitor consiga abstrair as informações de uma maneira adequada, correta.
que não tenha ambiguidade, que não venha trazer para o leitor situações contraditórias. Então, você precisa de mostrar e saber mostrar aquilo, tá? Porque, por incrível que pareça, e a gente vai ver isso no decorrer, que às vezes a maneira como o indivíduo apresenta, ele possa gerar interpretações errôneas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a estatística ela é responsável por isso. Ela não é só uma questão de fazer continha, não. Isso existe? Existe. Mas mais do que isso, é demonstrar toda essa construção, né, de uma maneira adequada, objetiva e que ela possa ser devidamente interpretada, né? Ela é aplicável em qualquer ramo do conhecimento, onde se manipulam dados experimentais. A gente cita aqui, né, medicina, engenharia, economia, ciências sociais, computação, administração, e o nosso foco, óbvio, que é na biologia. Então, onde nós temos essa construção experimental e a biologia, né, ela que vai envolver, olha, hoje em dia, olha que bonito, olha que lindo a nossa profissão. Nós, enquanto biólogos, podemos trabalhar no campo, temos o ramo da ecologia, temos o ramo associado aos animais, a botânica, tem a ótica também dentro da própria construção, corpo humano, a gente, né, e aí toda essa vertente de genética, de fisiologia, enfim, né, um arsenal enorme. Temos o biólogo hoje em dia também, até tô falando isso, ó, associado à computação. O biólogo que trabalha, né, utilizando com mais intimamente ali como uma ferramenta na computação. Então, a nossa profissão é muito ampla, né? E, obviamente, diante dessa diversidade, nós, enquanto profissionais, estamos cada vez mais precisando de interagir e ter essas correlações, né? Essas matérias aí correlatas associadas ao nosso dia a dia e desmistificar isso, né? Saber que nós somos capazes, nós somos absolutamente capazes disso, desde que a gente se dedique, tenha carinho, né? Eu acho que é fundamental isso, é ter carinho com aquilo que vai ser realizado. Quando a gente realmente tem esse carinho, a gente dedica, né? Dedicação é isso. E a bioestatística, né? Eu falei com vocês, a análise de dados, ela nada mais é do que a bioestatística, né? Que é a aplicação dos métodos estatísticos para solucionar nossos problemas biológicos da maneira mais ampla possível, né? É a forma aplicada. A própria, na hora que a gente fala bioestatística, ela já subentende exatamente isso, né? Então, por isso que aqui na nossa disciplina é a bioestatística, né? A maneira que nós vamos estudar, que é essa aplicação dentro da. Inclusive, chamei a atenção de vocês e eu utilizarei de exemplos, né? Vocês vão ver que os exemplos são variados e que vocês, em concreto, vocês podem me encaminhar, né, situações, exemplos, dentro das áreas que vocês têm afinidade, para aproximar, porque em todas essas áreas nós temos ali a bioestatística, que ela é fundamental, né? Eu comentei, inclusive lá, né, na hora que eu apresentei para vocês as instruções para elaboração do trabalho, eu falei que lá para vocês identificarem dentro do artigo científico de escolha de vocês, qual que é a população e a amostra utilizada ali pelo autor ou autores, né? O que vem a ser população? É o conjunto de todos os elementos que venham ser, deixa eu pegar aqui a ponta que eu gosto, que venham ser pessoas, animais, plantas, objetos, que apresentem pelo menos uma característica comum e que pode ser observada, como, por exemplo, a população de árvores de mandacaru no sertão do Rio Grande do Norte. Então, aqui, né, como exemplo, nós podemos colocar como, e às vezes nós temos isso inúmeras vezes, né, um artigo científico que trata de uma determinada população, como, por exemplo, de árvores de uma determinada região, né?
isso é fundamental. Quando daqui eu retiro uma quantidade, eu tenho uma amostra, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas a amostra é justamente isso. Eu tenho, da população, eu retiro o subconjunto. Eu sei que a gente já está no nosso horário de intervalo, vou deixar esse slide como nosso ponto de corte. A gente volta já já às 21 horas, tá bom? É bom que vocês tomem uma aguinha aí, dá uma descansadinha, e a gente já volta já já. Ó, não some aí não, viu? Beijo!